E hoje, então, nós temos o propósito de meditar, e vamos meditar diante do Senhor, dentro desse último tema aí que a série de mensagens nos propõe, que sejamos ponte sobre as águas. A maior e a mais preciosa ponte de todas é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus se tornou a grande ponte que nos levou à presença de Deus. Hoje nós vamos por meio de Cristo, em razão de tudo que Cristo fez, em razão de quem Ele se tornou, em razão de ser Ele o Salvador daquele que crê. Jesus é a ponte, né? A primeira das pontes que liga o ser humano a Deus, a proposta de Deus, ao querer de Deus, às promessas de Deus, aos céus que Deus preparou para aqueles que o amam. E se queremos chegar a Deus, nós devemos passar pelo caminho, pela ponte que Cristo se tornou para nós. Havia um abismo muito grande, havia obstáculos enormes que nos impediam de chegar a Deus em razão dos nossos pecados mesmo, mas Cristo pagou pelos nossos pecados, Cristo se tornou a ponte, o caminho que nos leva à presença do Pai Celestial. E agora nós somos e devemos ser essas pontes, né, que vão ligar pessoas. E nós não podemos medir sacrifícios, medir esforços, nem deixar de usar da nossa criatividade, nem de doar o nosso tempo precioso em favor de vidas dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, daqueles que cruzamos as ruas, que Deus nos diz na sua palavra que se torna o nosso próximo, para que essas pessoas sejam levadas a Cristo, conheçam sobre o amor de Deus, conheçam sobre a fé salvadora, recebam da graça bendita da salvação, tenham do carinho e do cuidado que Deus pode dar e que dá a partir da sua igreja, de cada um de nós, dos membros do corpo, daqueles que Ele usa como ferramentas para cumprir o seu propósito, fazendo que o seu propósito e a sua vontade prospere junto à história. Então, há muitas pessoas assim, irmãos, à nossa volta, que precisam de uma ponte, que precisam de alguém que os leve, precisa de alguém que os conduza até a presença de Cristo, que sirva para eles, né, de suporte para suportar e para transpor os obstáculos. E nós vamos meditar um pouco dentro desse propósito e vamos ver o quanto o Senhor pode querer nos usar como ponte sobre as águas. O texto que eu escolhi, irmãos, diante de Deus para a nossa reflexão é Lucas 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 5. E nós vamos nos voltar para um texto especial, onde Jesus está na sua casa em Cafarnaum. Jesus escolheu Cafarnaum para viver. Ele tinha ali uma casa, e sempre que ele ia à cidade de Cafarnaum, ele se dirigia a esse local. Era a sua morada. E em Cafarnaum ele era procurado pelas pessoas, pelas multidões. Pessoas da cidade, pessoas de outras cidades. Pessoas que vinham em busca das bênçãos, que vinham em busca dos milagres, que vinham em busca dos grandes feitos de Deus, que queriam de alguma forma receber da bondade do Senhor. E a casa estava cheia, porque Jesus estava ali. E alguns amigos resolveram tomar então um paralítico e levá-lo à presença de Cristo, para que fosse curado. Então eu começo a leitura aí, no verso 17, que traz o momento em que o Senhor Jesus cura um paralítico, que é conduzido pelos seus amigos até a sua presença, na sua casa, na cidade de Cafarnaum. Acompanhe, irmãos, mesmo com atenção, mesmo assentados com atenção, a leitura que fazemos desse texto, Lucas 5, a partir do verso 17. Tá bom? Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, dentro das reflexões que podemos fazer da sua palavra. Está claro, irmãos, que há aqui um paralítico que tinha algumas dificuldades para chegar até a presença de Cristo, e foram seus amigos que o levaram, que serviram de ponte para apresentá-lo diante a Cristo, para que recebesse do Senhor a cura, para que esse sinal, esse prodígio acontecesse na sua vida, na sua história, na história da sua casa, da sua família. Então nós queremos levantar algumas coisas, algumas lições que esse texto nos dá, e quem sabe algumas exortações que esse texto pode trazer ao meu coração e ao seu, com respeito à necessidade de sermos pontes sobre as águas. Primeira coisa, irmãos, que temos que lembrar é que todos, qualquer pessoa, crentes e não crentes, os nossos vizinhos, pessoas que estão bem por perto, ou aqueles que estão mais longe, mas que também são nossos amigos, conhecidos, familiares nossos, com quem falamos por telefone, por WhatsApp, por mensagens, né, aí no nosso e-mail, qualquer pessoa com quem conseguimos comunicar, todas as pessoas estão sujeitas a passar por dificuldades, por angústias, por problemas, por lutas, por aflições, por desafios, na família ou na vida. Enfermidades, problemas financeiros, desentendimento conjugal, desentendimento entre os filhos, frustração por um propósito que não foi alcançado. Há tantas coisas, irmãos, que vêm para trazer tristeza, para trazer angústia, para trazer enfermidades à nossa alma, né? Pelos pecados que praticamos, pelos erros que cometemos. Quantas das vezes a nossa alma está enferma, está doente, está triste, como Davi, quando pecou com Betseba, e foi perdoado por Deus, mas sentiu no coração profunda tristeza, a ponto de dizer: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, as nossas almas, às vezes, são contaminadas pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que estão próximos de nós, e isso tudo nos angustia muito, nos entristece muito e gera alguns danos, alguns prejuízos à nossa história. Qualquer ser humano está sujeito a viver perdas, qualquer ser humano está sujeito a ter planos frustrados, qualquer pessoa está sujeita a passar por enfermidade ou viver um tempo de enfermidade na família. As pessoas que estão à nossa volta estão, assim, cansadas, às vezes sobrecarregadas, pela pressão do trabalho, pelo desejo, às vezes, de ter que procurar um novo emprego, pela necessidade, o compromisso de sustento da família. Então, eu não sei qual é o problema seu, ou qual é o problema do seu amigo, ou da sua amiga, mas eu sei que se você erguer os olhos, se você procurar um pouquinho à sua volta, se você olhar para as mensagens que vêm lá no seu computador, né, você vai identificar pessoas assim, cansadas, pessoas tristes, pessoas enfermas, na sua alma, no seu emocional, no seu psicológico, no seu corpo mesmo, pessoas passando por enfermidades físicas. E é só erguer os olhos, nós vamos ver gente assim, que Jesus chama de ovelhas que não têm pastor. São pessoas que necessitam de carinho, que necessitam de orientação, que necessitam de um abraço, que necessitam de alguém que os ame, de alguém que seja próximo, que seja o ombro amigo, que tenha um bom conselho para dar, que fale o quanto ama, o quanto se importa, pelo menos. Pessoas que sorriem, porque há muito tempo não recebem um sorriso ou não recebem um abraço. Pessoas que encorajam, pessoas que estimulam, pessoas que elogiam, que acham alguma coisa de bom na vida para poder encorajá-los a perseverar, a seguir em frente, apesar dos problemas.
Então nós vemos, irmãos, que há sempre pessoas assim. Jesus as identifica também na multidão. Jesus chega a chorar por elas. Chega a dizer, são ovelhas que não têm pastor. Eu me compadeço, eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. E eu quero que o meu povo tenha também compaixão, tenha misericórdia. Eu quero que ele erga os olhos. Eu quero que ele veja. Eu quero que ele perceba a dor. Eu quero que ele se mova para ajudar de alguma maneira, como uma ponte que pode levar essas pessoas aos recursos. Levá-la na direção certa. Levá-las até Deus, até a graça de Deus, até a bênção e o cuidado do bom pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus para nós. Então, eu sei que você pode identificar pessoas assim, na sua casa, fora da sua casa, no ciclo da sua família ou no seu ciclo de amizade, nos colegas da sua escola, nos amigos do seu trabalho, nos vizinhos que você tem na rua ou no condomínio. Há sempre alguém precisando de ajuda. Há sempre alguém precisando ser levado à presença de Deus. Esses amigos sabiam das dificuldades do seu amigo, do paralítico que precisava de cura, que precisava de ajuda para chegar até Cristo, que precisava de uma oportunidade diante de Jesus. Quem sabe essa seria a sua única saída, a única solução do seu problema. Jesus está fazendo muitos sinais, está curando muitas enfermidades. Jesus está manifestando o poder de Deus, está manifestando compaixão com as pessoas. E alguém precisava tomar esse paralítico na sua casa e levá-lo até a presença de Cristo, na casa de Cristo, em Cafarnaum. E esses amigos, então, se movem de compaixão. Eles entendem a necessidade. Eles falam, eu vou ajudar. Eu vou ser a ponte. Eu vou carregá-lo. Eu vou conduzi-lo. Eu vou apresentá-lo até a face de Cristo, a casa de Cristo, a companhia de Cristo. Então, essa é uma das preocupações que nós vemos nesse texto, uma das lições que nós entendemos que esse texto traz ao nosso coração. Há sempre gente precisando de você, de que você leve, de que você faça, de que você abrace, de que você manifeste o amor de Deus, de que você leve esta pessoa até as oportunidades que o nosso Senhor, pela compaixão que tem, pode trazer à sua vida, independente da sua dor, independente do seu sofrimento. Todos os irmãos encontram obstáculos para serem abençoados. A bênção de Deus, ela vem, ela pode ser derramada. A bênção de Deus, às vezes, acontece até enquanto nós dormimos, descansamos. Diz a Bíblia que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas muitas das bênçãos de Deus são conquistadas por nós, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa disposição de orar, pelo nosso propósito de olhar para a palavra de Deus, pela a nossa ação de ser obediente, e a bênção de Deus vem sobre o coração obediente. Então, há também a necessidade de esforço. Para você levar alguém a Cristo, para você levar alguém até as bênçãos de Deus, para você ajudar um cansado, um sobrecarregado, para que ele encontre alívio na pessoa de Jesus e nos seus ensinos, é preciso que você se esforce, é preciso que você se sacrifique. Então nós vamos ver aí que existem obstáculos. Quais são os obstáculos do personagem do nosso texto? Primeiro, ele era paralítico. Ele não conseguia andar e chegar à presença de Cristo. Ele precisava de alguém que o levasse. E aí veio os seus amigos para levá-lo. Chegando lá, eles encontram um novo obstáculo. A casa está cheia, há uma multidão em volta de Cristo. Nós estamos com essa maca nos ombros. Nós estamos com esse amigo nos ombros. Ninguém quer nos dar licença. Todo mundo quer um pouco da bênção. Todo mundo quer da companhia de Cristo. A multidão está cercando. Como é que nós vamos fazer para apresentá-lo a Jesus? Depois eles têm o obstáculo das paredes da casa. Tem a multidão, e Jesus está dentro da casa. Está difícil passar, está difícil chegar. Aí eles têm que chegar com o cara lá pelo telhado. Eles sobem com uma maca, puxando o amigo, telhado acima. Eles abrem um buraco no telhado. E eles descem então a maca até o centro da casa, onde Jesus estava. Olha o esforço desse pessoal. Olha o desejo, a disposição dessa gente de ajudar um amigo, de levá-lo até a presença de Cristo. Porque aquele amigo encontrou muitos obstáculos. Tem muitas pessoas que estão perdidas, tem muitas pessoas que estão enfermas na sua espiritualidade, tem muita gente com o seu casamento acabando, tem muita gente aí com o seu coração aflito, tem muitas pessoas precisando e vivendo as mais diferentes necessidades físicas, emocionais, espirituais, psicológicas, à nossa volta, e às vezes nós não nos preocupamos em nos esforçar em ajudá-los. Eles têm obstáculos para chegar em Cristo, às vezes porque nem conhecem o Senhor.
não sabe do seu poder, do seu amor, do quanto Deus se importa. Alguns corações que acham que ele tem que tocar a sua vida, ele tem que dar os seus pulos, ele tem que mexer os seus pauzinhos. Amigos lá da escola que nem acreditam que Deus existe e que precisam conhecer o Senhor e conhecer o amor de Deus. E você vai ser um instrumento, a ponte, para levá-los até o Senhor. Mas é preciso que você se esforce, porque não é fácil vencer obstáculos. Alguns estão enfermos, alguns estão com o descrédito em alta, não acreditam em Deus, não acreditam na fé, não acreditam que há uma saída, não acreditam mais que podem restaurar a família, não acreditam mais que podem confiar nas pessoas, não acreditam que podem vencer o pecado, vencer os vícios que já o dominou há muito tempo. Eles já tentaram as clínicas, eles já tentaram os remédios, eles já buscaram todos os recursos possíveis. Não conseguiram se livrar da sua bebedice, não conseguiram se livrar da sua violência, não conseguiram se livrar da sua jogatina, não conseguiram se livrar do cigarro, das drogas. Já não acreditam mais, já acham que não podem mais. Estão mesmo entregues aí à deriva na vida. Tem pessoas andando por essa rua de São José, que têm família, que já frequentaram a igreja, que já exerceram a sua fé no Senhor, hoje não acreditam em nada, são andarilhos, não acreditam na família, não acreditam na fé, não acreditam em Deus, andam errantes por esse mundo, porque não acreditam em mais nada, não se apegam a mais nada, não tem mais o sabor da vida que você tem, não sentem mais esse sabor, essa alegria de viver. Se viverem mais um dia, está bom. Se morrerem com a friagem da noite, também está bom. Chegou o fim, chegou o momento, é melhor do que ficar no sofrimento que tem, abandonado por todo mundo, sem perspectiva nenhuma futura de nada na vida. Então, se você começar a olhar em volta, você vai encontrar gente assim, gente cansada, gente sobrecarregada, paralíticos, né? Que não conseguem andar, que têm obstáculos, que não conseguem chegar até a presença de Deus, que não são capazes de fazer uma oração para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem compaixão de mim, do meu sofrimento. Não acreditam, não oram, não creem. Não sabem que podem, que devem buscar o Senhor em qualquer situação, circunstância, e podem ser que sejam alcançados pela misericórdia grandiosa de Deus. A gente é assim, e você precisa ser a ponte sobre as águas. As águas simbolizam os obstáculos. A ponte é a capacidade de vencer os obstáculos. Nós temos na nossa liturgia a ponte Rio-Niterói, né? A imagem, uma ponte grandiosa, construída com tanta dificuldade, tantas pessoas morreram na construção dessa ponte. Para que pudesse ser vencidos os obstáculos. Hoje você vai do Rio de Janeiro até Niterói com muita facilidade. Você paga um pedágio e atravessa. Chega lá do outro lado muito rapidamente. Mas quantas pessoas trabalharam para que esse obstáculo pudesse ser vencido desta forma? Quantas pessoas se sacrificaram? Então, irmãos, existe sim pessoas que precisam vencer os obstáculos que os impedem de ir a Cristo, que os impedem de serem abençoados, que os impedem de ver os prodígios de Deus. Olha aqui, quando esse paralítico foi colocado diante da presença de Cristo, foram perdoados os seus pecados, foi curado a sua paralisia, ele levantou, ele tomou o seu leito, ele saiu glorificando a Deus, ele saiu alegre para casa. Ele que, quem sabe, não tinha esperança mais de cura, de andar, de pular, de correr, de segurar alguém no colo, o filho, o neto, o sobrinho. Agora ele está vivendo essas possibilidades. Por quê? Porque amigos o ajudaram a vencer os obstáculos, não mediram esforços, levaram até a presença de Cristo, a casa de Cristo, subiram com o sujeito pelo telhado, abriram parte do telhado, desceram ele lá na presença do Senhor. Então é preciso que ajudemos as pessoas a vencer os obstáculos que têm. Alguns são envolvidos já por uma religiosidade, não nasceram em lar cristão como eu e você, como a maioria de nós. Não tem muito claramente assim, como que se busca o Senhor corretamente, como que se faz para alcançar uma bênção de Deus na fidelidade, na promessa que Deus trouxe. Estão buscando em caminhos errados, estão trilhando caminhos errados. E esse é o obstáculo, conseguir quebrar essa falácia, esse engano, esse engodo de instrução, de ensino que receberam desde pequeno e agora passarem a trilhar o caminho da verdade, da vida que está em Cristo, que Cristo se tornou.
E é você que deve ajudá-los, é você que deve orientá-los, é você que tem que ser a ponte para ligá-los, para levá-los à presença de Deus também, para ajudá-los a vencer os obstáculos. Então há obstáculos, irmãos, e é preciso que alguém os ajude, que os leve até Jesus. Pontes que vamos ser, através da graça de Deus, do agir do Espírito de Deus, da disposição do nosso coração, de ajudar essas pessoas tristes, cansadas, sobrecarregadas, com problemas, com tristeza, com poucas expectativas da vida e da família, mas que vão receber algo de novo, que vão perceber algo de novo, que vão receber uma ação grandiosa, de prodígio, de sinais, de poder, de amor, de carinho de Deus, a partir da sua vida. De quando você se importar, de quando você se dispor a ajudá-los a vencer os obstáculos presentes. Então, existem pontes, às vezes, que ligam nada a lugar nenhum. O Brasil está cheio delas, né? Construção que começou. Você passa na estrada, está lá a ponte, não liga nada a lugar nenhum. De um lado não tem terra, do outro lado também não. Está aquele negócio suspenso ali, né? Levando nada a lugar nenhum. Do lado da estrada, já vi assim, construções assim, para levar dinheiro do povo. Obras que servem de monumentos à beiragem das estradas. Essa semana agora viajei, passei na Regis Bittencourt, observava ali algumas pontes que saem do meio do pasto e que levam do outro lado da estrada o viaduto, mas não está ligado a lugar nenhum. Quem descer pelo pasto, se for uma vaca, um boi, vai entrar ali na ponte e vai parar lá na beiradinha, se não é que não vai cair do outro lado, porque liga nada a lugar nenhum. Tem gente que é assim. Ele não liga nada a lugar nenhum, não leva ninguém a nenhuma direção. Ele não serve de ponte. É só um monumento. É alguém, é uma pessoa que está na vida, que passa pela vida, mas que nunca é instrumento de Deus para levar pessoas, para apresentar pessoas as bênçãos que Deus tem. Não se importa em ajudar, não se importa em carregar o paralítico, não se importa em subir com ele pelo telhado, em abrir o telhado e baixá-lo com segurança, para que, quem sabe, ele receba da graça que é a única esperança da sua vida, naquilo que Deus pode fazer, na bênção que Deus pode trazer. Existem, irmãos, pontes que levam a lugares ruins. Quanta gente que muito nos preocupa por serem más companhias para nós, para os nossos filhos, para os nossos irmãos crentes, para os nossos jovens, adolescentes, para as nossas crianças. Você olha e você fica preocupado, porque você sabe que são pontes ruins, levam a lugares perigosos, levam a se envolverem com pecados, com os vícios, com as drogas, com a bebida, com ambientes podres, sujos, que nos distanciam de Deus. Quanta gente é ponte ruim, que dá uma direção incerta, que coloca em lugares escorregadios, que leva à beira de precipícios, que trazem má influência, que dão maus conselhos, que são maus exemplos, que não estão preocupados com a vontade de Deus, senão consigo mesmos, que não estão preocupados em ajudar as pessoas, senão mais tarde rirem delas, se aproveitarem delas. Quantas pontes ruins, quantas pessoas ruins nós temos à nossa volta, nós encontramos na nossa vida, na nossa caminhada. Quantas vezes essas pessoas ruins nos preocupam pela preocupação e pelo desejo que temos de que os nossos filhos caminhem bem, que tenham boas companhias, que passem por bons ambientes, que façam boas escolhas. Dependendo daqueles que encostam, daqueles que aproximam. E às vezes nós não sabemos nem quem pode aproximar pela internet, num perfil falso, no se passar por uma pessoa boa sendo ruim, no expressar propostas boas, abençoadoras, mas trazendo no coração e na verdade propostas ruins, de prejuízos, de maus tratos, de aproveitar das pessoas, da fé, da boa fé das pessoas, da paz que a pessoa tem, do bom ímpeto, do bom caráter. Quantas mulheres já foram enganadas com um mau caráter, que chega com palavras doces, pontes ruins, pessoas que levam para caminhos tristes, para situações de caos, pessoas que não ajudam, mas atrapalham, que não abençoam, mas amaldiçoam, prejudicam. Então há muitas pontes ruins.
E a vida precisa, as pessoas precisam de boas pontes, que levem ao caminho certo, que levem aos lugares certos, que ajudem de verdade, que os façam vencer os obstáculos, que sejam de suporte, de apoio, de respaldo, de boa influência. Ponte sobre as águas é o propósito que nós temos, usa Senhor. Pensando, irmãos, nessas coisas, nós vemos esses amigos aqui. Que atitude bonita. Que atitude bondosa. Alguns se aproveitam, às vezes, das deficiências das pessoas para caçoar, para se aproveitar, para tirar umas risadas. Esses amigos não, eles são preocupados, eles querem o bem, eles colocam no ombro, eles levam ao lugar certo, eles direcionam a pessoa certa, eles caminham com um amigo paralítico na direção dos recursos, do socorro, do cuidado, da saída, da solução, da oportunidade nova. Ponte sobre as águas. É a ação desses amigos que torna possível, irmãos, a bênção de Deus na vida do paralítico. E aí eu já mencionei, Deus primeiro abençoou com o perdão. Que bênção maior do que sair para casa perdoado de todos os seus pecados, de todos os seus erros, de todas as suas falhas. Que peso saiu dos ombros desse paralítico, da sua consciência, quando Jesus lhe disse, perdoados estão os seus pecados. Mas por que Deus perdoou? Por que Cristo perdoou primeiro os pecados desse jovem? Porque viu a fé dos seus amigos. O texto é claro em mencionar isso. Verso 18 vai dizer, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, a multidão subiram no eirado. Foram criativos, foram esforçados, foram dedicados, foram perseverantes diante dos obstáculos. Procuravam introduzi-lo, subiram no eirado, desceram o leito, colocaram diante dos ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. E aí o verso 20 vai começar dizendo assim, vendo-lhes a fé, Jesus vendo a fé dos amigos, das pontes, dos que acreditaram, dos que levaram, dos que se esforçaram, dos que ajudaram a vencer obstáculos, vendo-lhes a fé. Verso 20, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os seus pecados. Então, em razão daquilo que as pontes fizeram, os amigos fizeram, é pela confiança deles, é pela fé que eles expressavam, é pela maneira com que se esforçaram para colocá-lo diante de Cristo, porque sabia se havia um jeito, se havia uma solução, estava ali, estava no Senhor, estava no poder do Senhor, no cuidado, na compaixão, na misericórdia que o Senhor Jesus poderia ter. E nós sabemos que quando recebemos o perdão de alguém, é um peso que sai da consciência, é um peso que sai dos ombros. Nosso rosto volta diferente, voltamos com um semblante mais alegre, mais confiante, mais pronto. Porque percebemos que uma carga pesada saiu dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos enganos, da maneira como tratamos as pessoas que agora nos perdoaram. Pela nossa ingratidão, pela nossa infidelidade, encontramos agora das pessoas o perdão. Voltamos para casa felizes, voltamos para casa animados, voltamos para casa acreditando de novo na vida, acreditando de novo nas pessoas, voltamos para casa sabemos que temos uma oportunidade nova pela frente, temos que acertar agora. Quanto não vai voltar para casa feliz esse homem, primeiro por receber de Cristo a expressão, perdoados estão os seus pecados, que sai o peso, a sobrecarga dos seus pecados, das suas falhas, das suas iniquidades, da sua desobediência ao Senhor até aqui. E depois o Senhor ainda trouxe a bênção física dizendo, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Receba a cura, fique de pé. Ninguém precisa te levar. Você pode passar no meio da multidão, você mesmo pode vencer os obstáculos agora. Você pode ir lá retomar a vida com a sua família, pode tomar no colo os seus filhos, pode caminhar com eles à beira da praia, Cafarnaum estava à beira-mar da Galileia. Pode correr com eles, pode entrar no mar. Pode nadar à vontade por lá.
joga bola, retomar o seu trabalho, retomar a sua vida, a sua produtividade. Esse homem encontra diante de Cristo as bênçãos. Mas por que ele encontrou? Porque amigos o levaram. Bênçãos decorrentes da ação daqueles que acreditaram, que se importaram, que ajudaram a vencer os obstáculos, que foram peças importantes nas mãos de Deus, para que a bênção do Senhor chegasse. Para que aquele jovem, para que aquele paralítico recebesse da compaixão de Deus. Quantos precisam da compaixão de Deus? Para ajudá-los, para socorrê-los, para sustentá-los, para animá-los, para fazê-los ver a vida com outros olhos, para trazer cor e sabor à sua vida, para trazer a luz que dissipa as trevas. Para dar a esses amigos o abrigo que eles precisam, o alento, o renovo de forças que é necessário no deserto da nossa existência, ou nos desertos da nossa existência. Às vezes a compaixão de Deus só vai chegar na vida de alguém que está ao seu lado, que faz parte da sua família, do seu trabalho, da sua escola, quando você se dispor a ser a ponte, você se dispor a ser usado, a ser usada, para que vivam os milagres que a graça de Deus tem. Não é isso que o texto diz? O povo que estava à volta, ao perceber o paralítico de pé, a vê-lo caminhando por meio da multidão, quem sabe, saindo da casa e se dirigindo para a sua casa, para a sua morada, glorificando a Deus, saltando de alegria. Diz o texto então no verso 26, todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Quantas pessoas não têm visto prodígios, sinais de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus nas suas vidas há muito tempo? Mas não só eles, como aqueles que estão à volta deles, vão poder dizer que algo de novo Deus fez, algo de grandioso Deus realizou, uma ação bondosa foi manifesta pelo Senhor na vida desta pessoa ou daquela, porque você foi a ponte, você foi o instrumento, você foi usado, usada por Deus, para que os prodígios, para que os sinais de Deus se manifestassem, para que glória fosse dada ao nome do Senhor. Eles devem ter ido abraçados os amigos com agora o ex-paralítico, dando glória a Deus, saltitante, caminho afora, e a multidão que assistiu aquilo, aquela bênção, aquele cuidado, aquele carinho, aquela resposta de Deus, a fé, a confiança, ela está sendo agora manifesta aqui com admiração. Quem sabe alguém vai poder dizer, hoje eu vi prodígio na minha vida, porque você se tornou um instrumento de Deus, porque você veio falar do quanto Deus me ama, porque você veio me indicar o caminho, porque você veio ser para mim uma ponte para me levar à presença daquele que me deu a saída, que me trouxe o socorro, que estendeu para mim a mão, que fez por mim o que ninguém poderia fazer. Eu disse na abertura da nossa reflexão que Jesus é a maior de todas as pontes. Por quê? Porque Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Quem poderia ser o justo que morreria pelos pecadores? Que verteria o sangue precioso que nos purifica de todo o nosso pecado? Que se tornaria o caminho que nos leva à presença do Pai Celestial e nos daria a certeza nas promessas de que mansões celestiais podemos herdar, se cremos no Senhor, se somos feitos filhos de Deus pela fé. Cristo é a maior de todas as pontes. Ele nos leva à presença de Deus. Ele traz perspectivas novas. Ele providencia a saída, a solução em razão dos nossos pecados, em razão da nossa morte. Mas Ele faz isso para que fosse exemplo. De tal maneira que eu e você nos tornássemos como esses amigos do paralítico se tornaram para Ele. Pontes sobre as águas. Pessoas que entendem a dor das outras, que percebem a aflição da família, que sente a angústia do amigo, do vizinho, que anda pelas ruas e que vê que há corações tristes, há pessoas cansadas, há gente sobrecarregada, impedidas de conhecer o Senhor, o seu amor, a sua graça, impedidos de ter um sorriso, de receber um abraço, de ter uma palavra de esperança e de confiança.
de acreditar em algo novo para o mundo, para a vida, para a cidade, para o país, que precisam ser levadas a Cristo, que precisam receber da compaixão que Cristo tem, que precisam ser alvos da bênção que só o Senhor pode dar, que precisam, irmãos, viver de fato e receber na vida, na história, os prodígios que um Deus Todo-Poderoso pode fazer quando não há mais esperança, quando não há mais saída, quando não havia nenhuma perspectiva de mudança no caso, na história, no curso da vida. Para que glorifiquem a Deus, para que enchem o coração de alegria, para que se tornem motivos da admiração de muitos ao contemplar os feitos poderosos do Senhor na vida, na história desta pessoa ou da sua família, ou do que Deus faz na vida delas ou através delas daqui para frente. Mas como que Deus faz isso? Deus faz isso a partir de mim. Deus faz isso a partir de você. É só erguer os olhos e ver que os campos branquejam. Por isso, irmãos, estamos fazendo essas reflexões, por isso temos dito aqui, domingo após domingo, da nossa disposição de que o Senhor nos use. Por isso temos procurado despertar os corações para erguer os olhos, para perceber as pessoas, as casas, as famílias, os amigos, os vizinhos que estão passando pelos seus tempos difíceis e, quem sabe, você ser o alívio de Deus na vida deles, o instrumento que Deus vai usar, para que o prodígio, o poder de Deus, o agir diferenciado do Senhor se manifeste, abençoando a família, realizando milagres na família e na história. Quem sabe pelo perdão que Deus vai conceder, pela salvação que Ele vai levar a muitas vidas. E o nosso projeto, e o nosso propósito é despertar você para um projeto chamado Lar de Bênçãos e Milagres. Todo mundo quer ser abençoado na sua casa, e você não pode deixar de levar das bênçãos de Deus até a sua família. Você tem que ser ponte em casa. Seus filhos precisam da sua atenção, da sua boa orientação, do seu exemplo de fé. Seus filhos precisam conhecer o Senhor, e o seu poder, o seu amor e a sua salvação, seu pai, sua mãe, ali seus tios, seus avós. Aqueles que ainda não conhecem, têm os seus obstáculos, você vai ser a ponte para suprir, para cobrir os obstáculos e para fazê-los ver e receber os prodígios de Deus. Então, primeiro você vai fazer essas 10 lições na sua casa, com os seus familiares. Nós não podemos desejar abençoar a vida de ninguém, se nós não quisermos que Deus abençoe a nossa vida. Não podemos desejar que Deus abençoe a vida do nosso vizinho, a família do nosso amigo, se nós não levarmos dessas bênçãos, desses milagres, desse agir do Senhor à nossa casa. Começa em casa. Então vocês têm aí as revistas, com as lições. São 10 lições, você vai escolher o horário. Você vai sentar à mesa com seus filhos, com seu cônjuge. Você vai fazer as devocionais, são textos rápidos, são textos claros, são lições preciosas, que vão te levar à confiança em Deus, à oração sincera, e a disposição no coração para dizer ao Senhor: Senhor, abençoe a minha família, haja com milagres, com poder, junto à minha casa, que nós possamos ver os teus prodígios aqui. Que quem sabe o meu filho, a minha filha diga: pai, hoje eu vi o prodígio de Deus. Hoje eu me alegrei com o feito que o Senhor realizou. Então senta com a sua casa, é o compromisso seu, para abençoar e para ser canal, ponte de milagre de Deus na sua família. Depois você vai escolher aquele amigo que você já tem orado. Pode ser que você tenha orado por 1, por 2, por 3, por 5. Não tem problema. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente angustiada, tem muita gente triste, tem muita gente cansada, sobrecarregada, que você vai ser a ponte para levar até a presença de Cristo, para que recebam da bênção de Deus. Você tem orado por pessoas, você vai orar mais um mês por essas pessoas. Se é 5, é 5, se é 1, é 1, se é uma família, 2 ou 3, não importa. Depois de um mês orando, o mês de junho todo, você vai chegar para alguma dessas pessoas e vai falar: eu quero ir até a sua casa, quero ter a oportunidade de te visitar. E você vai propor para ela lá fazer os 10 encontros. 1 por semana, 2 por semana, isso você vai acertar a sua agenda com a pessoa, com o seu amigo, com a sua amiga, com aquele que confia em você, com aquele que gosta da sua companhia. Deus vai abrir para você a porta que Ele quer. Se não for o primeiro que você pedir, é o segundo, é o terceiro, é o quarto. Pode ser que seja até uma pessoa que você nem orou ainda, nem veio na sua mente ainda. Não sei quem vai ser, mas eu sei que Deus tem um propósito de te usar e de me usar também.
Então você vai colocar diante de Deus em oração esses nomes, vai procurar essas pessoas. Você não sabe qual porta vai se abrir, mas Deus vai abrir uma para você. Alguém que vai te receber com muito carinho, porque gosta de você, é uma amizade que você cultivou, é uma credibilidade que você conquistou com o seu exemplo. E é gente que está precisando, está passando por dor, está passando por tristeza, está paralisado nos problemas, nos pecados, na vida familiar, no projeto familiar, na continuidade do casamento, na continuidade da vida profissional, nas dificuldades financeiras, não sei, na enfermidade, mas eu sei que tem gente sofrendo. Deus vai abrir para você a porta, você vai fazer os 10 encontros. 1 por semana, 10 semanas. 2 por semana, muito bem, se você tem esse tempo, se a pessoa tem também, aí é mais rápido. Mas o importante é você sentar 10 vezes, da agora para o fim do ano, como um propósito diante de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer, as bênçãos que Ele vai derramar, os prodígios que Ele vai realizar. E nós vamos ter oportunidade, eu tenho certeza, de trazer você aqui à frente para contar do que Deus tem feito a partir da sua vida, no usar da sua vida, como flecha que acerta o alvo, como abrigo no deserto, como luz em meio às trevas, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Nossa oração é essa: usa-nos, Senhor. Nós queremos ser usados, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Senhor sabe aonde. Nós só nos dispomos, a começar pela nossa casa, e depois para a casa de um dos nossos amigos. Se você já tem aí o livreto, você pode levar para a sua casa e começar com a sua família, acerta lá a data, vai fazendo as lições. Ore com a sua família, com a sua casa, ore você por algumas pessoas. Depois de um mês de oração, o mês de junho, você vai orar, você vai procurar essas pessoas, Deus vai abrir a porta daquele que Ele quer abençoar a partir de você também. Tá bom? Você pode levar a sua revista para o seu amigo também, já se quiser, para você se comprometer diante de Deus. Deus vai mostrar, Deus vai abrir as portas e bênçãos e milagres vão acontecer e nós vamos poder vir aqui contar para a glorificação do nome de Deus. Aquilo que Ele vai fazer na vida de pessoas tristes, levando até o coração a alegria. De pessoas desesperadas, levando a esperança. Daqueles que não acreditam mais, que vão passar a acreditar, ao ver que o Senhor se importa com eles. E que Ele vai demonstrar isso, o seu amor, a sua bondade, o seu carinho, a partir das nossas vidas.